Show de bola. Olha o homem na área aí, E aí, tudo bem? professor Zé Sodré. Satisfação. Pô, meu camarada, eu agradeço demais aí você ter liberado um tempinho na sua agenda aí para bater um papo aqui com a gente. É, Rapaziada tá chegando bem aí, rapaziada tá chegando legal. Obrigado mesmo, cara. Eu sei que hoje em dia a sua correria, graças a Deus, está grande. Trabalho sendo bem feito, bem executado, né, com excelência. A gente não obrigado. esperaria menos de você. Eu que agradeço aí a oportunidade, agradeço o convite. Para mim é importante estar sempre falando de futebol, é uma coisa que eu gosto muito, sou muito grato. E para a galera aí, perto da minha cidade, de São Fidélis, em Campos, que eu fui criado, para mim é uma satisfação estar podendo trocar essa ideia com você. Obrigado pelo convite. Pô, aproveitando que você comentou, Zé, eu queria que você falasse um pouquinho, né, cara, que a sua história merece muito ser contada, né, cara? A sua história, a cidade onde você veio. São Fidélis é um dos grandes celeiros do esporte aqui do nosso país. Fala um pouquinho pra gente, cara, do seu começo lá na cidade, lá, como é que o futebol apareceu na sua vida lá em São Fidélis. Cara, eu fui nascido e criado em São Fidélis, estava muito em Campos também. E o futebol acontece há muito tempo. Então, os caras da geração anterior a mim, Marcelinho, Quito, Josmar, Beto, Rob, uma galera assim que já desenvolvia a modalidade. Eu, desde criança, participava. E aí me interessei por. Comecei a fazer fisioterapia, mudei de faculdade, fui para educação física, eu gostava muito de jogar e vi uma possibilidade de trabalhar com aquilo que eu amava. E aí comecei os projetos lá. Os projetos com os meninos, com o Luciano, Tavinho, Tita, Maradona, Tarzan. E peguei eles pequenininhos Ô, e aí foi, foi acontecendo. São Fidélis, cara, é uma cidade que sempre teve grandes nomes, né, cara? Desde do pessoal de antes, aqui de Tavinho, do Tarzan, essa galera, como você falou aí, aqui, o Maradona, tinha um paraquedas na época, eu acho. Sim. Tem, pô, tem Dudu, Kiko, tem uma galera, o futebol é forte. E Tem uns junto com a amigos galera de meus campo também. aqui, tem uns amigos meus aqui, cara, uma duplinha aqui, que falaram que era muita coisa aí, Murilo e Uga Uga. Mas eu É, achei parabéns, né? e- Aqui não era muita coisa, não. olha, esses aí são meus amigos de coração, são os caras, assim, Murilo é meu irmão, o Rodrigo também, e essa conexão do futebol de campo São Fidélis acontece há muito tempo, né, cara? Então, assim, eu acho que São Fidélis é um dos celeiros do futebol, esses celeiros que eu posso revelou alguns jogadores, é, graças a Campos também, essa proximidade, a gente podia estar em contato com os caras de São João da Barra. Eu sou fã do Rafael, cara, Ah, do Rafael Júnior Ronildo Fenômeno. também. Rafael é um cara que eu falo da onde, aonde eu vou, eu trabalho muito dele, sim, porque eu acho que é um dos caras mais habilidosos que eu já vi na minha vida jogando futebol. E essa conexão, assim, da região acabou que surgiram frutos dessa região, desse combate que a gente tinha constante aí com o Campos, São João da Barra, São Fidélis. Você revelou o Filipinho, que um Ah, dos sim. maiores do olho também. E eu fico feliz e me sinto muito honrado em ter participado disso de alguma maneira, dando aula e colocando as minhas ideias e os meninos aceitando, e a gente foi crescendo junto, uma evolução legal, e hoje eu tenho muito orgulho. O futebol foi uma coisa muito natural na sua vida, né, cara? Como o pessoal aí jogava bastante, né? Acabou Sim, acontecendo de maneira natural para você, né? esses caras da geração anterior a mim, principalmente Marcelinho, Quito, Bebeto Guedes Osmar, eram uns caras assim que eu estava em contato constante com eles, além de futebol, e quando eu era criança. E acabou se tornando natural mesmo. Eu comecei, eram meus ídolos, assim, eu via jogar e eu queria participar também, entendeu? E começou assim a paixão pelo negócio. Eu tinha uns 12 anos, eu era molecote. Ô, Zé,
especificamente hoje em dia na sua área de atuação como professor, né, como treinador e professor, Sim, o futebol ele cresceu bastante e muitas escolinhas, né, existem por aí. Porém, a maioria das escolinhas, a sim. maioria dos treinamentos se parece mais com treinamento funcional com bola, né? Não é exatamente o treinamento específico para o desenvolvimento do futebol, que é o que você Sim. vem fazendo nos últimos tempos, o que você veio. Da onde você tirou, cara, esse método de treinamento seu? Como que você viu essa brecha no mercado aí? Como é que foi isso na sua cabeça? Cara, é assim, eu sempre fiz a modalidade em várias situações. Jogava futebol em quadra dura, em redinha, de quadra, em portão de casa dos outros. Eu tive a experiência de jogar em várias possibilidades da modalidade. Parava, se tivesse uma redinha, eu ficava maluco, né? E aí, assim, eu comecei a olhar para um negócio muito grande quando eu cheguei de São Paulo e comecei a perceber que o público que quer entrar no futebol e o público que está iniciando é muito maior do que os profissionais e que os intermediários, sei lá, os avançados. Eu vi a brecha nisso aí. Então, assim, eu sei que as pessoas têm as dores dela para entrar na modalidade, que é uma modalidade gostosa, você joga, você sabe disso. E só que eu vi a dificuldade, a vergonha, então eu pensei assim, cara, eu tenho que proporcionar a essas pessoas algumas possibilidades mais fáceis de aprender. Até porque a gente luta contra, não é luta contra, mas a gente tem um beach tênis como um concorrente do nosso aluno. Eu precisava facilitar o aprendizado dessas pessoas. E eu acho que foi aí que, quando eu comecei a jogar essas ideias, eu colou, assim, a galera gostou de consumir isso. Graças a Deus. E, cara, eu não sei se você percebeu que você tem isso na sua cabeça, muito mais do que treinador, muito mais que professor, você se tornou um verdadeiro empreendedor do negócio, né, cara? Você Sim, dá aula, você cria produtos, cara, você cria um monte de coisas que estão ao redor ali do treino, do esporte, né, cara? Você faz muito mais do que só ser o treinador. sim, eu tenho uma treinamento funcional, é uma parada para mim que veio, né, veio junto com o futebol, veio depois um pouco. E o treinamento funcional tem muita possibilidade, principalmente de criação de aparelhos. Então, assim, eu, através disso, dessas vivências com treinamento funcional, eu falei, pô, tem que adaptar alguma coisa para a modalidade que eu faço e usar isso para facilitar o aprendizado dessas pessoas. É, eu venho conseguindo, eu tenho muita ideia, assim, graças a Deus, minha cabeça para ideia, assim, de treino é muito rápida, eu estudo muito, eu me dedico muito a estudar voleibol, estudar tacral, estudar outras modalidades, atletismo, tudo eu aproveito alguma coisa de cada um para jogar dentro daquilo que eu ofereço, o meu produto. E aí eu também tento fazer aparelhos que me facilitem isso. Já fiz um período de engenharia, eu vou botando algumas coisas para fora aqui. Uma coisa que o pessoal não vê, cara, é que o professor, o treinador, ele tem que se dedicar tanto quanto um atleta, né, cara? Você falou que você pesquisa aí É, outras a minha formas, dedicação, outras dinâmicas para adaptar aí. sim, é 24 horas, eu vi o futebol 24 horas. Eu estou Você dormindo. precisa se evoluir também, né, cara? Precisa se evoluir para evoluir o seu. Exatamente. Então, assim, eu tenho que estar sempre em contato com informações diversas, principalmente ligadas a movimento, porque como eu venho de treinamento, movimento para mim é a base de tudo. Eu jogo o futebol dessa parte do movimento e vou trabalhando em cima disso, de aprimorar o movimento. Eu acho que isso aí eu consigo atingir desde o cara que não joga ao profissional, porque isso aí é um jeito progressivo, as coisas vão evoluindo. E ali eu tento usar um trabalho que eu consiga passar por todos os pontos do futebol, desde o atleta, desde a pessoa que nunca jogou até o atleta de alto nível. E geralmente eu testo as coisas nos atletas de alto nível que estão perto de mim, e aí depois eu vejo o que que dá, eu anoto muito as minhas coisas, eu crio muito o meu trabalho, e aí eu tiro uma direção dali e vou colocando para os alunos.
José, aproveitando esse gancho aí que você falou, primeiramente falando da parte dos alunos novos, você Sim, ensina para eles a origem das coisas, né, cara? A origem do movimento, a biomecânica do sim. corpo, a forma deles se postarem na quadra, se portarem. Isso ajuda eles a entenderem o jogo muito mais fácil, né, cara? Muito mais rápido do que se fosse um outro treinamento normal. É, é porque antes de ser futebol é movimento, né? Então é assim, se eu treino movimentos, ensino os movimentos mais fáceis, mais naturais que o ser humano fez para fazer, foi feito para fazer, eu facilito muito esse aprendizado. As pessoas têm pouca consciência corporal. É muito pouca gente que tem uma consciência corporal mais elevada. Mas eu acho que primeiro você trabalhar a base motor, assim, como você vai com a bola, o que você vai ter que usar, de que maneira, qual é o movimento. Eu divido isso e vou trabalhando em cima de cada passo numa aula só, mas eu divido. Quando chega no final da aula, hoje eu postei um vídeo, que é um cara do Recife que está aqui em Ourinhos, eu moro em Ourinhos hoje. Ele fez um, ele aprendeu a dar Shark Attack em 40 minutos. Ele nunca tinha dado um Shark Attack na vida dele. Ele já joga. Cara, Então, assim, eu vou no erro, no acerto, anotando e tirando as minhas bases, estudando, tendo referência de outras modalidades, e vou tentando achar o caminho mais fácil para o meu aluno, desde o iniciante até o profissional. Eu vivo o dia inteiro pensando nesse negócio. por isso que você está no nível que você está, né, cara? Não sei se Graças a você percebeu, mas tirando os jogadores e os caras que estão dentro da quadra, você atualmente é uma das grandes referências no esporte, né, cara? E pro futebol isso não é uma coisa fácil, né, cara? De uma pessoa que não joga ter uma referência do esporte, né, cara? Não Sim, joga, eu tô falando do campeonato, né? não, então, para mim é assim, é uma modalidade que eu sou apaixonado e eu tento dar a minha ideia com o futebol, do lado de fora, é poder apresentar da melhor forma para o máximo de pessoas que eu conseguir. Eu acho que é essa que é a minha missão e a missão dos professores. A gente tem que cativar pessoas para a nossa modalidade. Se eu fizer esse papel bem feito, eu vou estar me ajudando, primeiramente, porque eu não sou hipócrita de dizer, lógico que eu penso naquilo que eu ganho, eu trabalho muito para isso, mas eu vou estar ajudando, de repente, a outras pessoas que mandam, por exemplo, mensagem dizendo, pô, suas coisas facilitam pra caramba o aprendizado. Esse é o meu compromisso com o futebol. Eu tenho compromisso com o Mas faz futebol parte de... também, né, cara? Você tá ajudando os outros, tem que ter a sua contrapartida também, o seu retorno. Isso é Não, sim, natural, né? isso aí eu nem discuto. Isso aí, quando alguém vai falar, eu já falo, amigo, meu trabalho é esse. E é sagrado para mim. E, cara, quando a gente fala de jogadores iniciantes, é muito óbvio a turma do futebol mandando um alô aí pra pelada da quarentena, é a pelada que a gente joga aqui. A turma tá jogando nas aulas com vocês, a turma aí tá meio dura ainda. Mas, ô Zé, quando a gente fala de jogadores iniciantes, é muito óbvio entender Sim, que eles precisam de um treinador, de uma pessoa para ensinar eles. E como você falou agora, que você testa sim. coisas em profissionais, cara, o profissional também precisa de um treinador, cara. Me fala um pouco disso aí. Qual que é a necessidade de um treinador na vida de um profissional que já sabe, teoricamente, o que ele tem que fazer aí? Cara, toda modalidade tem o seu treinador. É parte importante porque é uma visão de outro, de outro lado da quadra, entendeu? Então é assim, e a gente faz muito mais do que trabalho de treinador. Eu acho que o treinador é essencial na modalidade. Eu acho que dá um pouco valor, por tem nomes aí dos caras que treinam futebol, o Lucas, o Zé lá de Goiânia, de Zé Pedro, tem o Eduardo. Pô, cara, tem um monte de gente aí que eu vou esquecer o nome, mas que desempenha um papel assim de excelência e a gente é pouco valorizado. Porque assim, você vai ver técnicos de outras modalidades, os caras são valorizados.
Ah, Hoje, sim. para a gente trabalhar, eu pelo menos, para ir trabalhar em alguns dos maiores eventos, eu já paguei o hotel. Eu acho que isso, com a modalidade, não tem cabimento, cara. A gente precisa ver que o papel do professor ali é muito importante, do cara que está ali levando uma dupla, e está trabalhando igual todos os outros. E eu acho que a gente deve ser mais valorizado. Tem uma analogia que eu costumo fazer, né? Inclusive o Ayrton Senna, que foi o maior piloto de todos os tempos, ele fazia toda a corrida dele com um fonezinho de ouvido, né, cara? Ele tinha que escutar alguém do lado de fora dando instrução para ele, né, cara? Vai mais rápido, vai mais Sim, devagar, olha o pneu, entra no box. Inclusive o maior de todos, né, que teoricamente corria sozinho, tinha esse auxílio externo, né, cara? Então realmente tem que ser muito sim. valorizado isso. Isso é importante. A gente tem hora que a gente faz a diferença num campeonato, assim, que tá ali. Os atores principais sempre vão ser os jogadores. E a gente é coadjuvante ali. Mas a gente tem um peso muito importante. Eu vou dar um exemplo, o cara do Tavinho, é um cara que eu treinei durante um tempo. A gente tinha uma conexão muito boa dessa dinâmica de quadra. E muitas das coisas, às vezes, a gente trocava ideia e dava certo, porque ele confiava em mim e a gente estava trabalhando no dia a dia. Então, pô, se quer um cara melhor do que o cara que está trabalhando no dia a dia para saber o que pode ajudar ou não na hora da competição, eu acho que é bem simples de entender. Assim, as pessoas têm que entender que o treinador ali faz uma diferença muito grande. E certamente, né, a visão externa do jogo, né, cara? Como você falou, né? Você tá do lado de Exato. fora ali, você é o VAR do jogo, né, cara? Você consegue Sim. ver situações que quem tá dentro da quadra, com a cabeça quente, pensando no jogo, na pressão do jogo, não consegue enxergar, né, cara? E é isso que eu acho importante, sim, do nosso papel. Por isso que a gente tem que ser valorizado. Porque, cara, a gente tá ali trabalhando, tá defendendo o nosso e tá doando o máximo pros caras. E ali é uma equipe. Na verdade, não é só uma dupla de futebol. É o fisioterapeuta que tá lá, que é importantíssimo também. É todo o staff do cara que precisa ser valorizado isso, entendeu? Toda modalidade valoriza. Certamente, certamente. E não só na competição, né, cara? Eu acompanhava os treinos que você fazia com o Tavinho, era muita coisa específica demais, cara. Muito ajuste, muita correção, muito detalhezinho, né, cara, que precisa ser refinado, né? Sim. E isso facilita, porque o natural da gente, a gente foi feito para se movimentar. Você pega um cara igual a ele, que na minha opinião é o melhor do futebol, o Tavinho, você afina os movimentos de um cara desse, meu irmão, ele é um tanque. Eu acho assim incrível o jeito que ele joga. E aí isso facilita algumas coisas em relação às outras pessoas também, porque aí você bota um cara, ajuda um cara desse a chegar nesse nível, as outras pessoas querem isso também. Isso aí eu sou muito grato a ele, por isso, por ele me abriu uma janela legal para o meu trabalho, assim, eu vou ser grato por Tavinho eternamente. Certamente, cara. O trabalho que vocês fizeram juntos, a evolução que ele teve, o salto que ele teve de uma hora para outra, né? Hoje em dia, indiscutivelmente, é um dos tops aí. E não de agora, né, É, cara? Já tem anos aí que ele assumiu esse papel aí de top player o aí. bicho Tá difícil ele é embaçado, tá ele é difícil de tombar embaçadíssimo. isso, não. Pois Eu nunca é, vi hoje em ninguém dia, competir, acho que gosta. sim, gostar de competir, né? É, E joga numa tranquilidade, né, cara? Joga numa tranquilidade que parece que tá jogando uma pelada, né? mas é porque ele trabalha muito para isso, ele se dedica muito, ele é muito dedicado. Então, para ele ali, é o que eu costumo dizer para alunos iniciantes. A gente, no treino, a gente vai se esforçar para na hora do jogo, do torneio, a gente se divertir. Isso é que eu tento passar para meus alunos. Certamente. Pois é, quero puxar um assunto com você aqui, não sei se é polêmico, não sei se é debatido entre vocês aí. A gente fala que os caras são jogadores profissionais de futebol. Todo mundo que está ali
é profissional, todo mundo vive do esporte. Como é que é encarado o profissionalismo do futebol hoje em dia, cara? Entre vocês, fora das quadras? Sim, eu acho que pouca gente vive profissionalmente do futebol. Eu acredito que os caras joguem feito profissionais, os atletas se dediquem a ser profissionais, mas eu acho que a gente tem que ser mais organizado. Eles são os, os principais atores do espetáculo, tem que ser mais valorizados, os atletas. Eu acho que hoje dificilmente tem gente que vive só do futebol. Tem que dar aula o dia inteiro, de roupa, tem que fazer alguma coisa, porque são poucos, eu acho, que vivem somente se não tiver que dar aula. Então, assim, imagina você um atleta, ter que dar aula 8 horas num dia, como é que você vai ter tempo de treinar e descansar? Cara, eu sigo bastante gente do mundo de futebol e eu acho que todos eles que eu vejo aí dão aula também, cara. De cabeça eu não lembro assim, quem viva só do esporte para treinar, por exemplo, difícil. O que falta, cara, para ter esse reconhecimento, esse profissionalismo, já que o futebol está sendo tão divulgado aí, cara? Inclusive Eu torneios acho aí que com Flamengo, com equipes, né, de clubes e tal. é a liga. Cara, eu acho que é o seguinte, eu acho que o futebol precisa, quem gere o futebol precisa fazer a coisa andar bem, porque não está andando. Eu acho que os atletas tinham que se unir mais, não pensar cada um em si, e de repente ver quais são os direitos e os deveres deles para ir para a competição, porque tem gente que faz rifa, cara, para ir para a competição. Eu acho que se o atleta Ah, já vi muito, já vi muito. ele tem que ter o mínimo. E assim, eu acho que o futebol hoje se tornou um negócio que tem totais condições de bancar, por exemplo, 20 atletas, deslocamento, hotel, para os caras darem o espetáculo deles. Tem muita gente no futebol que tem que tirar do igual futebol, cara. Tem muito jogador de futebol que tem que tirar do bolso para trabalhar. Tem moleque aí novo que está tirando do bolso. O Nordeste é um celeiro de craques. Celeiro. Eu tô morando com um besouro aqui, que é cria do Tatá, Sei, sei. e ele me diz, lá nas cidadezinhas pequenas, tem milhares de moleques com qualidade. Então, é assim, como é que o Nordeste vai parar aqui e pagar passagem? Tem que pagar a inscrição, tem que pagar o hotel. Eu acho que quem gera o futebol aí tinha que melhorar essa condição. Isso no Brasil, Zé, é uma coisa muito particular também, né, cara? É uma coisa que não tem incentivo do governo, por exemplo, né, do Estado. É uma coisa, é um esporte bem particular ainda, né, cara? Eventos particulares e O tal. futebol, Isso. cara, vou te falar uma coisa. Tem um monte de verbo aí no governo para esporte. Futebol é esporte. Eu acho que falta vontade das pessoas de repente montar um projeto, entregar na prefeitura, você vai estar abrindo uma vaga de emprego com um professor, com um coordenador, com uma cozinheira, com uma merendeira, sei lá. E eu acho que falta vontade, botar o futebol nas escolas, para tornar isso uma coisa cultural. Por não ter um campeonato escolar de futebol na quadra de cimento, eu estudei em Salesiano em Campos. Salesiano tinha umas redinhas de vôlei, Sim, mini vôlei. Você imagina, tem. então, você imagina um lugar que eu pudesse, eu aqui em Ourinhos eu faço isso, eu vou nas escolas e apresento futebol na quadra dura mesmo. É uma forma de ter contato, trazer gente para dentro Eu da comecei modalidade. assim, eu comecei Vamos organizar exatamente um assim. campeonato. Ah, então, a minha direção de pensamento do futebol é isso. E uma coisa vai puxando a outra. Que aí, assim, você faz uma coisa na base e essa base vai subindo até chegar no profissional e dar condições para os caras trabalharem. Eles têm que ter condição. O cara não pode pagar do bolso dele para ir jogar um campeonato para saber se vai pegar um prêmio ou não. A gente é atleta. A gente não, eu não, mas ele, no caso, deixa a mulher em casa, deixa a família. Eu acho que o futebol Uhum. aí, todos eles,
porque as pessoas falam de um, falam de outro, falam da confederação. Se for falar mal da confederação, tem que falar bem também das coisas que ela já fez de bom. Se for Nossa. falar mal de um, tem que falar coisas boas que falam bem, porque senão não é justo. Mas assim, que está faltando alguém para gerir a coisa e pegar a modalidade que explodiu, que está um negócio excelente, e fazer essa modalidade explodir cada vez mais, tirar o ego e ir para cima disso aí. Vamos profissionalizar o negócio. Eu estou disposto e quem precisar aí de alguém para trabalhar nisso aí, eu estou dentro. É isso que eu tenho para dizer em relação a profissionalismo. Você enxerga um dia o futebol sendo um esporte olímpico, cara? Falta muito. Do jeito que está aí, falta muito. Tem uma modalidade. A gente briga com outras modalidades que são muito mais organizadas. O próprio beach Tem que tennis, em fazer um breve, tem trabalho, chance mas eu de fazer acredito que isso, hein, pode cara? acontecer. Hã? O próprio beach tennis tem chance, inclusive, de chegar na frente da gente lá, né? Há muito tempo. Mas por quê? É uma modalidade que você pega uma raquete, não estou falando mal, estou falando que o Não, sim. aprendizado da modalidade é muito melhor, é muito mais atrativo. É aqui, ó. Qualquer pessoa joga beach tennis. Futebol é um monte de movimento Exatamente. complexo, tem que controlar uma bola, é totalmente diferente. Mas o papel da gente, professor, é isso que eu estou tentando fazer. É facilitar a entrada disso. Como é que eu faço um aluno que nunca bateu numa bola, chegar numa aula, fazer os exercícios e, e conseguir sair da aula satisfeito, dar uma experiência aí de futebol positiva, legal, não ficar na fila, com na cintura. É essa direção aí que eu vou seguindo para chamar o máximo de gente para dentro da modalidade. O Andrei falou aí que o charco dele não sai nunca, tem que procurar o Zé Sodré, filho. Tem que Pô, procurar o Zé. vem para Ourinhos, passa uma semana aqui comigo em Ourinhos, vai sair dando charque, voo da águia, cambalhota, fica tranquilo. Ô Zé, tem um brother aqui pedindo pra te dar um alô aqui. Vamos ver se ele vai aceitar o pedido aqui. O Wendel, dá um alô aí, cara. Fala Zé, beleza? Um abraço aí, seguindo você aí na live. Tranquilo? Tudo bom? Tamo junto. Valeu, Valeu, amigo. Valeu! valeu, grandão. Ô Zé, arrumando profissionalmente aqui da nossa conversa, eu queria te. Ó, o Murilo falando aí, Murilo, esquece. O Zé já falou aqui que bateu muito em você já. Ele era minha dupla, cara. A gente brigava Ah, muito. que furado. Ô Zé, treinamento seu, você tem alguma coisa online, cara? Como é que é o pessoal que quer te procurar aí? Eu tenho curso para professores, eu tenho um curso de capacitação para professores de futebol, com a didática bem fácil, de exercício corretivo para os alunos iniciantes, intermediários, é um negócio bem legal que eu vendo e a galera tem gostado muito. E vou lançar agora uma consultoria online, uma análise tática, análise técnica e física do futebol e estou para lançar aí, já está primeira mão. Vou jogar isso aí no início do ano agora. Foi excelente, cara. Assim que tiver no ar, você me avisa que eu faço também ter divulgação nas minhas redes Fechado. sociais aqui para minha galera. E, Eu cara, eu queria agradeço. dizer, cara, que você. É lógico que você já deve ter percebido isso, né, cara? Mas você está mudando um pouco do jogo, né, do futebol. Qualquer aula de futebol, o pessoal comenta no seu nome, de alguma coisa que viu no seu vídeo, algum treinamento diferente. E alguns outros professores também estão entrando nessa mesma vibe aí. Eu acho que o esporte só tem a crescer, né, cara? Porque os atletas vão, tanto os amadores como os profissionais, vão evoluir demais no jogo através das coisas que você faz, das dicas que você faz, né? Através da forma de treinamento que você ministra aí. Eu fico feliz por isso, sou muito grato. Como te falei, meu compromisso é com o futebol, eu amo essa modalidade e quero levar a ideia do futebol para o máximo de pessoas que eu conseguir e facilitar isso. Esse é o meu compromisso com a modalidade. E, cara, eu fico feliz, eu só tenho a agradecer, eu sou muito grato por isso. Deus é maravilhoso e
minha vida está seguindo bem e eu estou podendo espalhar minhas ideias e colaborar com a modalidade que eu amo. Vocês vêm para o TAC aqui, no Rio, agora em dezembro? Então, estamos vendo, estamos vendo. Estou querendo. Vou ver como é que funciona para a comissão técnica. Como você falou, a luta não é fácil, né, mano? Apesar de vocês estarem aí, o tratamento ainda não é igual, né, cara? Como, não é como deveria ser, né? É, exatamente, mas tá tudo certo. A gente vai Faz batalhando parte, e parte do show também. vai fazer as coisas acontecer. Se Deus quiser, vai dar tudo certo no futebol e eu espero ver essa modalidade no topo do topo. Vai chegar lá. Meu camarada, queria te agradecer de novo aí, cara, pela disponibilidade. Você, na primeira oportunidade, aceitou bater esse papo. Espero que a gente tenha a oportunidade de bater outros papos. Tem muito assunto para a gente conversar sobre esporte. E obrigado de novo pela moral, cara. Você é ídolo Pô, nosso aqui. que isso, eu agradeço o convite, agradeço as palavras. Para mim, eu me sinto muito honrado de participar aí, sei do seu trabalho aí na nossa região. Ninguém faz trabalho legal, ninguém fala. Me sinto honrado mesmo. Obrigadão aí pelo convite. Murilo, beijo pra você aí, ó. Tem que carregar, Aí, meu carregou ele no CrossFit que eu vi. Ó, obrigado Leozão, pelo tamo convite. junto, meu amigo. Grande Obrigado. abraço aí. Satisfação mesmo, cara. Valeu, grandão. Valeu, rapaziada. Um abraço. Fiquem com Deus.